Salve, salve galera! Hoje nosso vídeo é a respeito do estudo das genealogias. Genealogias ou heredogramas são representações de análises genéticas. Então tudo aquilo que vocês aprenderam ali em nível de primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, a gente pode utilizar, estudar utilizando uma genealogia. Então a gente vai num passo a passo aqui. Qual que é esse passo a passo? A primeira coisa, a gente vai identificar os símbolos da genealogia. O que significa cada um daqueles símbolos? O quadrado, bolinha, o que significa aquilo? Depois da gente aprender quais são esses símbolos, a gente reconhecer esses símbolos, a gente vai entender como a gente pode identificar se o gene estudado é um gene dominante ou um gene recessivo. Depois desse segundo passo, a gente vai para o terceiro, a gente entender como é feita a numeração de uma genealogia. Depois que a gente estudar esses três passos, aí nós vamos pegar algum exemplo onde a gente vai identificar dominância, recessividade, a gente vai analisar pela numeração e calcular algum tipo de probabilidade. No caso, eu coloquei para vocês tanto probabilidade simples quanto probabilidade composta. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá. Está aí o objeto de estudo, genealogias, seguindo aqueles três passos que eu falei para vocês. Identificar símbolo, entender dominância e recessividade e, por último, numeração. Vamos lá? Gente, aqui nós temos vários símbolos. Alguns, é lógico que a gente tem que conhecer com certeza absolutas e outros são pouco utilizados. O principal, identificar sexo. Masculino quadrado, feminino bolinha. Só que vocês vão ver que tem uma diferença aqui, ó. Desse quadradinho aqui, né, em negrito. Essa bolinha em negrito aqui, ó, às vezes está achurada, né? Significa que os indivíduos são afetados pela característica. E esse indivíduo aqui, ó, quando ele não está em negrito, quando ele não está achurado, significa que o quadrado assim é um homem normal e a mulher assim é uma mulher normal, não portadora da característica. O que significa isso? E muito cuidado. Tem muita gente que quando chega a esse ponto no estudo da genealogia, acaba achando que o indivíduo afetado ele é portador de gene recessivo. Ele fala, ó, esse aqui é azinha, esse aqui é azinha, esse aqui é azão porque o gene é dominante. Peraí, vamos com calma, porque a gente tem que saber identificar. Então, como que eu vou saber isso? Vocês vão entender daqui a pouco. Mas vou dar dois exemplos para vocês de casos de dominância e recessividade para indivíduos afetados. Primeiro exemplo, albinismo. O que é um indivíduo albino? É um indivíduo que tem deficiência na produção de melanina. Então, tanto em pele quanto anexo de pele, falta melanina, a pessoa é albina. O albinismo é identificado por gene recessivo. Então esse aqui vai ser um homem albino, isso aqui é uma mulher albina. Eu sei que é um gene recessivo. Aqui uma mulher, um homem normal, aqui uma mulher normal. Esse aqui a gente sabe, é recessivo. Agora eu vou para outro exemplo na espécie humana para vocês entenderem. Existe um caso chamado polidactilia, onde a pessoa apresenta mais de 5 dedos em cada mão ou em cada pé. O polidáctilo, ele é portador de gene dominante. Então, diferente do albinismo, onde o caso aqui do homem com polidactilia, da mulher com polidactilia, onde no albinismo esses aqui são recessivos, para a polidactilia, esses aqui são dominantes. Os recessivos são os indivíduos normais. Então, isso aí tem que ficar bem claro, que vocês têm que ter muito cuidado na análise genealógica. O losango, como ele está sendo mostrado aqui, pessoal, ele identifica sexo indefinido. O que significa isso? É uma análise genealógica, é uma genealogia muito grande, em determinado ramo da genealogia você não recebeu informação suficiente. Você sabe que o casal teve um filho, mas não te passaram a informação se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, aí você determina assim, como sendo o losango do sexo indefinido. O quadradinho, a bolinha com os números aqui, isso é pouco utilizado, viu gente? Mas quando utiliza, esse aqui identifica o número de indivíduos. 4 crianças do sexo masculino, 2 crianças do sexo feminino. Esse tracinho aqui identifica um casamento entre os indivíduos. Quando a ligação é feita pontilhada, significa que é um relacionamento extraconjugal, extramarital. Quando tem o tracinho aqui, significa que houve divórcio. Isso aqui, os dois tracinhos, identifica casamento consanguíneo. O que é esse casamento consanguíneo? É um tipo de casamento que acontece entre indivíduos de até 3 gerações de uma família. Então, vamos tentar identificar essas 3 gerações. Quem ocupa a primeira geração da nossa família? São nossos avós, paternos e maternos. A segunda geração da nossa família é ocupada por nossos pais e por nossos tios e tias, de ambos os lados. A terceira geração da nossa família é ocupada por nós e também por nossos primos em nível de primeiro grau.
Então, qualquer relacionamento, qualquer casamento que aconteça dentro dessas 3 gerações é considerado consanguíneo. Por exemplo, primos em nível de primeiro grau, casamento consanguíneo. Ah, mas o que isso tem a ver com a genética, com a genealogia? Se existe uma característica hereditária presente naquela família, a probabilidade de manifestação ela aumenta, porque o gene já está presente. Exemplo, hemofilia, uma herança ligada ao sexo, no qual a pessoa apresenta dificuldade de coagulação sanguínea, presente por várias gerações na família real inglesa, porque eram casamentos consanguíneos comuns. Um outro exemplo, que vai estar relacionado a isso que eu falei para vocês, é do último czar russo, Nicolau I. Ele tinha um filho chamado Alexander. O Alexander, ele era hemofílico e se explica por conta de consanguinidade. Por que consanguinidade? O czar Nicolau, ele tinha ligação direta com a família real inglesa. Ele tinha descendência direta e o gene ali estava presente por conta dos casamentos consanguíneos que eu falei para vocês. Esses 2 casos aqui são de gêmeos, tá? Esse aqui são gêmeos monozigóticos ou gêmeos idênticos. Obrigatoriamente tem que ser do mesmo sexo, porque a herança genética é a mesma. Então, ou são crianças do sexo masculino ou do sexo feminino. Esse caso aqui são gêmeos fraternos ou dizigóticos. Eles não são idênticos, tá ok, pessoal? Então aqui podem ser do mesmo sexo ou não, indifere. Quando a gente tem essa identificação aqui, com essa bolinha no meio, significa que o indivíduo é portador de caráter recessivo ligado ao X. A hemofilia é ligada ao X. A gente chama de herança ligada ao sexo. Hemofilia, daltonismo, distrofia muscular do tipo do Duchenne. Isso é assunto para outros vídeos que a gente vai ter. Tá? Então esse aqui também é pouco utilizado. O que importa nessa identificação aqui, ó, é a setinha. Identifica o que eu chamo de probando. O que é o probando quando eu tenho essa setinha? É o indivíduo do qual a gente está estudando, do qual a gente está analisando a genealogia. O indivíduo que a gente vai fazer um cálculo probabilístico. Então por isso que ele é chamado de probando. Quando a gente tem esse tracinho aqui, identifica falecimento. Quando a representação é assim, morte próximo ao nascimento. E quando é assim, com essa bolinha pequenininha, aborto espontâneo. Então esses são os principais símbolos, igual eu falei para vocês, outros não há necessidade da gente ficar falando. Agora chega no segundo ponto, galera. A questão da gente identificar se o gene do afetado ele é um gene dominante ou recessivo. Geralmente a questão te passa isso, a genealogia te traz essa informação, fala que o alelo é dominante ou recessivo, mas quando não traz, obrigatoriamente é você que tem que saber identificar. Como que eu vou saber isso, Marcinho? Simplesinho, dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente tem uma situação igual a essa, ó, casal normal, e esse casal teve no mínimo uma criança afetada, significa que o gene do afetado é recessivo. Casal normal, criança afetada, gene do afetado, recessivo. Aí aqui você pode colocar a zinhazinha aqui. E eu também tenho certeza do genótipo dos pais. São normais, tem um azão dominante, e eles têm que ser heterozigotos. Tem que ser azão azinho. Por quê? O filho é azinho. Um azinho veio de cada um dos genitores. O outro caso, gente, é esse aqui. Casal afetado, e esse casal afetado teve no mínimo uma criança normal. Significa que o gene do afetado, que no caso é os pais, é dominante. E o gene normal é um gene recessivo. Então, simplesinho, fácil da gente matar. Casal normal, criança afetada. Gene do afetado, gene recessivo. Casal afetado, criança normal. Gene dos afetados, que no caso aqui é os pais, é um gene dominante. Vamos tentar aplicar isso na análise aqui, galera. Então aqui eu tenho 2 casos, a gente vai tentar identificar se o gene é dominante ou se é recessivo. Primeiro caso, casal afetado. Lembra do que eu acabei de citar. Esse casal afetado teve crianças normais. Então o gene do afetado você sabe que é dominante e o gene dos indivíduos normais é recessivo. Então tá aqui, ó, azinho, recessivo, azão, azinho. Aquele caso que eu acabei de falar. Por que eles são heterozigotos? Primeiro, o gene é dominante, tem azão. O porquê do azinho em ambos? Porque tiveram crianças recessivas, crianças normais recessivas no caso. Então, um azinho veio do pai, outro azinho da mãe. Esse caso aqui, gente, é um caso contrário. Aqui o gene dos afetados, de todos os afetados, é recessivo. Por quê? Caiu naquela situação que eu te falei no slide anterior. Casal normal com criança afetada. Com criança afetada, isso mesmo.
Então significa que o gene do afetado é recessivo. Ó. Azinho, azinho aqui, azinho, azinho. Mesma situação, por que os pais são heterozigotos? Obrigatoriamente, porque cada um dos genes afetados, um veio da mãe, outro veio do pai. Vou aproveitar esse slide aqui para mostrar para vocês a questão da numeração. Isso aqui é uma das numerações utilizadas, viu, gente? Numera-se a genealogia, cada indivíduo com algarismos arábicos. Então ela tem 6 indivíduos, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu já te mostro a outra forma de numerar a nossa genealogia. Vocês podem observar aqui que nós estamos utilizando algarismos romanos e algarismos arábicos. Para que se utiliza os algarismos romanos? Eles são utilizados para a gente identificar cada geração dessa genealogia. Essa genealogia tem 4 gerações. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Vocês estão vendo que eu utilizo algarismos arábicos para identificar cada indivíduo dentro de cada geração. A primeira tem 2. Então aqui, ó, 1, 2. A segunda tem 4. 1, 2, 3, 4. A terceira tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quarta tem 1. Então, aquele caso do probando, é um indivíduo que eu te falei que a gente vai identificar a probabilidade. Vamos supor que o indivíduo 3, 4 é meu probando. Então, ó, quem que é o 3, 4? Esse 3 vai identificar a geração. Você sabe que está na terceira geração. E 4 é o número dele dentro da geração. Ó. Terceira, indivíduo 4. Esse é o probando. Ok? Acho que deu para a gente entender isso, né, pessoal? E aqui é aquela numeração sequencial que eu falei para vocês, utilizando algarismos arábicos. Mas aplica tudo que eu acabei de falar para vocês agora. Primeira coisa, o gene dos indivíduos afetados aqui. Gene dominante ou recessivo? Genes afetados aqui é gene recessivo. Por quê? Olha uma das situações que eu te falei. Casal formado por 7 e 8. Normal. Criança afetada. Esse gene aqui é dominante, esse aqui é recessivo. Então aqui você pode colocar todo mundo afetado aqui, ó. Cada um deles sai colocando azinho em todo mundo. E antes que a gente tenha certeza do restante, os dominantes você sabe que tem azão. Aí a gente vai analisar a genealogia e ver se a gente determina com certeza ou não. A mesma genealogia. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, azinho, azinho para todos os indivíduos afetados, que você sabe que o gene é recessivo. E o azão eu coloquei para todos os indivíduos normais porque o gene é dominante. Esse aqui eu tenho certeza que é heterozigoto. Por quê? Teve o filho de número 5 que é afetado. Então um gene veio do pai e outro gene obrigatoriamente veio da mãe. O indivíduo número 3 eu não tenho como afirmar. Eu posso afirmar da filha que ela é heterozigota. Porque está aqui a azão porque ela é normal e o azinho que ela herdou da mãe. Agora o pai eu não tenho informação suficiente. Então deixa o espaço aberto. 5 e 6, o 6 eu acabei de falar, o 5 você sabe que é afetado. 7 e 8, por que eu determinei que são heterozigotos? Porque teve uma filha de número 13 que é afetada. Então o azinho veio do pai, outro da mãe. Aqui tá fácil, afetado, afetado, afetado. Esse afetado e esse afetado. Agora por que eu sei que esse aqui é heterozigoto? Porque ele é pai do 15. O 15 herdou um azinho da mãe, que é afetada, e o outro azinho veio do pai. Acho que é tranquilo, né, gente? Deu pra gente aplicar. Agora a questão é fazer um cálculo de probabilidade bem simplesinho. Circulei aqui para te mostrar a probabilidade que eu quero calcular. Pegando o indivíduo 7 e 8, que a gente já viu que são indivíduos heterozigotos. Então a primeira coisa que eu te perguntei foi a seguinte: qual a probabilidade do próximo filho não ser portador da característica, ou seja, um indivíduo normal, dominante. Pai azão, azinho, mãe azão, azinho, ó, chuveirinho. Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Tá aqui, ó. Só que eu tô procurando o quê? O indivíduo não ser portador. Normal, ó. Normal homozigoto, normal heterozigoto, normal heterozigoto. 3 indivíduos em 4, 3 quartos, ou 25%. Isso é probabilidade simples. Vamos ver um cálculo de probabilidade composta. Eu perguntei para vocês agora a probabilidade que o próximo filho agora seja portador, mas uma criança do sexo masculino. O casal a gente já sabe que são heterozigotos, e eu sei a descendência, ó. Azão, azão, homozigoto, azão, azinho, azão, azinho, heterozigoto, são indivíduos normais, e azinho, azinho é o indivíduo portador que eu estou procurando. A probabilidade é de 1 em 4, mas não para por aí. Eu te perguntei sexo masculino, probabilidade composta. A gente sabe que a probabilidade de nascimento de uma criança do sexo masculino é de 1 em 2.
meio. Então, gente, é um meio para ser do sexo masculino e um quarto para ser portador da característica. E eu fiz o quê? São eventos simultâneos que acontecem ao mesmo tempo. Quando isso ocorre em genética, em probabilidade composta, onde um evento não exclui a probabilidade do acontecimento do outro, eles podem acontecer ao mesmo tempo, a gente multiplica um quarto vezes um meio, a resposta seria um oitavo. Então é isso aí. Espero que tenha contribuído. Grande abraço e até a próxima.